Olá, eu sou o Ribo Ulisses, esse é o Papo de Prateleira, o espaço de informação, o espaço de conteúdo que você conhece, está sempre falando a respeito de agronegócio brasileiro. Como é que vai esse setor responsável hoje por quase 25% do produto interno bruto brasileiro? É o setor mais importante, mais vigoroso da economia brasileira já faz muitos anos. E a gente está sempre conversando aí com gente que faz diferença, ou então com gente que tem um olhar dirigido ao agronegócio, com a parceria dos nossos amigos do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que é ali o trabalho específico com distribuidora, gente que faz o quê? Gente que ajuda a levar a tecnologia da indústria para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o pecuarista. E esse pessoal ainda é bonificado, né? Depois que compra e usa esses pontos, a bonificação para o quê? Para comprar mais insumos, colocar no negócio deles, que é produzir alimento, produzir produtos que levam conforto e saúde para hoje mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. E hoje a gente vai falar de. A gente tem várias revoluções no agronegócio, coisas espetaculares que passam por inúmeras áreas, mas a gente tem uns caminhos tortuosos aí, uns desafios bem complicadinhos para a gente enfrentar, e é um desafio desse que a gente vai tratar agora, e por isso eu trouxe aqui o João Eloy, que está lá falando direto da minha queridíssima Curitiba, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Ô, João, prazer aqui ter a sua presença no Papo Prateleira, tá? O prazer é nosso, Riba, aí estamos à disposição aí de todos os telespectadores, né, para a gente discutir esse assunto tão importante, né, para todos. Maravilha, gente. Assunto muito importante é assunto a respeito de imposto. E sempre, eu sempre costumo deixar claro com quem fala comigo, né, assim, na minha imensa ignorância, que não é pequena mesmo, que é assim, gente, é imposto, então se é imposto é para ser pago. Né? Então não é, né? Você contesta, briga, tal, tudo mais, e luta nas esferas, né, políticas para conseguir mudar a legislação do imposto. Mas enquanto ele existe, ele é uma coisa que é para ser cumprida. E não pensem só no lado ruim do imposto, gente. Afinal de contas, serviços, tudo bem, poderia ser muito melhor, ok, mas os serviços que estão disponíveis para a população só são possíveis por causa do recolhimento de impostos pelo cidadão. João, a gente está vivendo um momento, de novo, um momento muito singular. Eu escuto, João, eu tenho 60 anos, eu escuto falar em reforma tributária, praticamente, eu acho que desde que eu tinha 10 anos, eu era moleque, nem sabia o que era. E agora, só que agora a gente está no momento do que houve um projeto de lei apresentado, discutido pela Câmara Federal e que agora está lá no Senado. O resultado, o assunto agora, alguma coisa vai ser feita com a legislação do imposto. E o Instituto está um pouco preocupado aí do pessoal da sua assessoria que mandou para mim. Por que, que o agro tem que ficar atento aí para essa reforma tributária? Qual é o medo aí que o Instituto tem, João? Então vamos lá. Primeiramente, bem-vindo ao clube, né, porque eu também, nós temos mais ou menos a mesma faixa etária, né, Uhum, e eu desde piá calçudo aí, eu escuto falar em reforma é tributária, né, verdade. e isso aí realmente não acontece no Brasil. E por que que não aconteceu até hoje? É justamente por causa da falta da vontade política, né? Uhum. Quando você fala em reforma, esse termo, né, é mudar, é reformar, sabe? E o governo tem um medo muito grande de mudanças em que não permita a mesma arrecadação de tributos que eles têm. Sim. Então, se for fazer uma reforma para perder a arrecadação, o governo não quer saber. É o Então, primeiro a ser contra. ele trancou esse assunto aí desde, cara, 1900 e Guaraná com rolha, né? Estamos sabendo disso, né? É. Tá? Agora, por uma questão aí, vamos dizer assim, política e também de necessidade real do país, né? Tivemos aí com duas PECs na reforma tributária aí desde 2015, mais ou menos, sendo discutida, né? E só que nós entendemos que essa reforma tributária não foi, vamos dizer assim, muito bem discutida com a sociedade e com os ramos de atividade, os setores no Brasil, né? Tá. Quem mais interessava não chegou a ter o conhecimento do teor da proposta e debater isso daqui em suas esferas. Isso não aconteceu, Aham. né? O que houve foi vamos dizer assim, uma aprovação de afogadilho Neste de um ano, inclusive, né? texto, exatamente em dois turnos na Câmara Federal, inclusive o segundo turno foi aprovado de madrugada no outro dia, com uma pressa assim que parecia que ia tirar o pai da forca, né? É. Só que nós temos aí o medo que o IBPT, que, como você perguntou, tem, é que esse texto aprovado de afogadilho e não trazido, entende, em debate
para os setores, ele acabe sendo injusto em termos de capacidade contributiva, ou seja, tributando mais aqueles que podem menos, como é feito no Brasil, e Aham. tributando menos ainda aqueles que podem mais. Isso que nós temos medo. Por quê? Porque essa reforma aí, ela não, na realidade, ela não poderia nem ser considerada como uma reforma, né? Porque o nome, quando você fala em reforma, você diz, ó, reformei a minha casa, vem É para olhar. ficar mais Quando bonita, o né? cara vai olhar, ele acha assim, pô, mudou quase tudo, né? Aham. Aí você vai lá, ele simplesmente cobriu com o Eternit e a garagem. Não, mas que reforma que é essa, cara? Você só trocou a telha, Hum. né? Então, o que que é? É uma mudança no sistema tributário nacional, mas visando o quê? A simplificação dos tributos. Sim. Saem 5 tributos e nós vamos ter o IVA dual, que é um tributo só, e o imposto seletivo, tá? Ou seja, nós temos aí 64 tributos no Brasil hoje, vamos conviver com mais 2 ainda, por um bom tempo ainda, até É a que tem reforma transição na história, né? ser implementada, tá? E então, no que realmente deveria ser mexido, que é uma diminuição da tributação enorme que nós temos no consumo, que ela é regressiva, ela penaliza os mais pobres, e mudança para tributação mais renda e patrimônio, ou seja, tributar quem efetivamente tem dinheiro no Brasil, Uhum. e não a população mais pobre. E isso não mudou, E, né? e o que que tem também que o agro tem que ficar atento para ainda Então, poder atuar, já que ainda está havendo a discussão do projeto, está no Senado ainda. tá. Veja bem, o agro, tá? Eu até reduziria, tá? Aí a atenção dele, Ah, principalmente em relação a um artigo que foi colocado na reforma tributária aprovada na Câmara, que é o artigo 20. Esse artigo 20 foi colocado pelo Ronaldo Caiado. perfeito. Eles colocaram esse artigo aqui e entrou assim e passou, tá? Então ele está lá no Senado para ser analisado. O que diz esse artigo 20? Que o que não é o objetivo da reforma, já que não era ficar aumentando o número de tributos, ele diz que os estados podem criar um tributo, tá? Que vai incidir sobre os produtos primários e semi-elaborados, né? Para investimento em obras de infraestrutura e habitação, ou seja, arrumar dinheiro, mas com um setor que vai envolver muito o setor agro. Então, esse artigo 20, que foi colocado assim meio na surdina, ele atinge muito o setor agro. Sim. Então, o que o setor agro teria que lutar aqui e fazer alguma pressão é para que no Senado Federal, agora que está analisando, né, para votação, eles acabem eliminando esse artigo 20 aqui e extirpar essa possibilidade de se criar novos tributos, porque a reforma tributária não foi feita para criar novos tributos. Muito pelo contrário, o objetivo dela era um objetivo simplificar, né? Sim. E diminuir a quantidade de tributos sobre o consumo, né? E que efetivamente isso vai acontecer e criar apenas 2 tributos que ficariam como consumo, que é o IVA dual, né? Um para Perfeito. arrecadação tributária federal e o outro para arrecadação dos estados Sim, e sim. Uhum. municípios, né? Mas o setor agro, vamos dizer, no geral da reforma tributária, Ah, ele é um setor não que ele tenha sido privilegiado, mas ele não foi prejudicado, perfeito. vamos dizer assim, pelo Ah, texto da reforma. Por quê? Vai ser criada uma alíquota zero para itens da cesta básica. Obviamente, cesta básica inclui produto produtos agrícola, né? agropecuários, né? Então, só tem que definir aí quais são esses produtos da cesta Perfeito. básica, porque nós temos 27 unidades da federação, cada uma dessas unidades, 26 estados e o Distrito Federal, Tem uma tem um composição tipo de diferente, né? cesta básica diferente. Sim, Por quê? Porque o Brasil é um país continente, é um país muito grande, e um tipo de alimento que é importante para uma região ou para um estado sim, pode não ser para o outro, exato. É, tá? Então isso vai ter que ser definido e o pessoal do agro vai ter que prestar muita atenção em relação ao que realmente vai ficar com a alíquota zero, né? E vai perfeito, compor a cesta básica nacional, né? perfeito. Conseguiu-se uma alíquota zero para produtor rural de pessoa física, Sim, né? Então, essa pessoa física que desempenha atividade agropecuária, pesqueira, florestal ou extrativista vegetal,
in natura, vai ter alíquota zero desses dois tributos que foram São criados. pequenos meus produtores, São né, pequenos, João? tá? Mas também nós temos também a isenção desses mesmos tributos, né, que Ah, vão ter alíquotas grandes, para o produtor rural, pessoa física, que tem a receita anual até 3,6 milhões de milhões, reais. né? Isso. Aham. Isso, tá? Nós temos aí a isenção. Aqueles que passarem da isenção, tá? Eles vão ter daí a alíquota reduzida em 60% do IVA, né? Perfeito. Então, para os itens aí, você veja, a cesta básica zerada, nacional. Os itens que ficarem fora da cesta básica nacional e que forem produzidos por empresas que tenham a receita acima dos 3,6 milhões, tá? Eles terão a alíquota de 60%. Ok. Então, isso quer dizer o quê? Se a alíquota for 20, para o agro vai ser 12, Perfeito. Vai que é ser uma 60% de parcela, né? 20, né? Então esse daí é um Mas são bons benefício. pontos, né, João? Hã? São bons pontos, né? Bons pontos. Então, Aham. veja, o que vai entrar aqui nessa alíquota reduzida? Tá? Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e Perfeito. extrativistas vegetais in natura. Então, esses itens, além, obviamente, dos insumos agropecuários e os alimentos destinados ao consumo humano. Perfeito. Então, veja, nós temos aí um projeto que foi aprovado, tá, de reforma tributária, em que o setor agro ele não foi, assim, vamos dizer assim, muito onerado, Penalizado, né? penalizado, para não dizer que ele teve benesses, tá? Mas tem o seguinte, tá? No nosso entendimento, tá? Ah, A parte dos alimentos e aquilo que é utilizado para a produção do alimento, tá? Aí alimento eu estou colocando tudo, inclusive carne, outras claro. coisas. Alimentos não industrializados. Perfeito. Para esses alimentos, nós achamos que deveríamos ter, aproveitar essa reforma tributária, imunidade. Ou seja, colocar lá na Constituição Federal que é vedado ou proibido cobrar tributos sobre alimentos e todos os insumos que são necessários para a confecção destes. Tá? Isso nós entendemos, porque fizemos um estudo comparado, a grande maioria dos países aí fora não tem tributação sobre alimentação. Uhum. É justamente para o povo ter à sua mesa a condição de ter Da o segurança mínimo, né? alimentar, né? O mínimo da dignidade humana, né? Uhum. É ter o que Que comer, são né? os alimentos. Uhum. Então, por que o governo tributa? Não deveria tributar nada aos alimentos, né? Deveria ter alíquota zero ou imunidade constitucional, como eu falei, para todos os alimentos, para que a população pudesse ter um preço menor e um acesso mais viável para esse produto, né? Perfeito. Tá, além disso, na Ah, reforma tributária, Riba, desculpa, nada? nós temos aí um mecanismo, né, que está colocado, não diz como é que vai funcionar, de cashback, que é um retorno da tributação a maior que o pessoal mais pobre sofre como consumidor final. Tá. Agora, como que vai ser feito isso? Tá? Não se diz, é um reembolso do tributo pago a maior. Aham. É uma boa, vamos dizer assim, intenção, né, de se fazer isso. Agora, como que vai ser feito isso? Quem é que vai ser beneficiado? É o pessoal do Bolsa Família, tá? Nós temos mais pobres no Brasil do que o Bolsa Família. Nós temos uma classe que é considerada pobre, mas não recebe nem o Bolsa Família. Aham. Esse pessoal vai receber o cashback? É que tem um Como que rendimento vai mensal funcionar? As muito baixo, né? famílias de baixa renda, quais são? Sabe? Então, isso daí precisa ficar explicado. Ou o próprio Senado definir, se bem que eles estão dizendo que vai ser tudo definido em lei complementar. Agora, você imagina a quantidade de leis complementares que nós teremos Vai ter muita demora para também, né? regulamentar todas essas coisas colocadas no ar aí pela proposta de reforma tributária aprovada, né? E Uhum. tem outra coisa para o setor agro, que é uma coisa boa, é que nós vamos ter um chamado imposto seletivo, que ele vai tributar, vamos dizer assim, os produtos que são considerados supérfluos, ou os produtos que fazem mal à saúde, ou os É produtos que são verdade. considerados produtos de luxo. Eles estão chamando do imposto do pecado. É, exato. Eles estão pensando na cachaça e no cigarro, É. tá? Que já é muito penalizado também, né? Que já paga bastante. É muito, mas eles não querem deixar de arrecadar É. em cima desses produtos, tá? Sim.
a boa que nós temos para o setor agro é que os defensivos agrícolas, pô, que são muito essenciais, né, para São o setor, essenciais e são caros. eles ficaram de fora desse imposto seletivo. Aham. Apesar de termos aí muitos setores da sociedade que consideram alguns defensores agrícolas como prejudiciais, né? É. Não, eu estou falando em questão de preconceito, Não, eu desconhecimento. sei, não, e é justamente isso que dificulta que o setor, esse tipo de insumo, seja beneficiado com uma decisão em relação ao imposto, né? Exatamente, É. tá? E finalmente a questão do IPVA, né? Que nós estamos entrando aí com o IPVA agora Ah, nas sim, com máquina aeronaves agrícola, né? e nos barcos, mas as máquinas agrícolas e tratores, elas não estão sujeitas ao IPVA. Então, se eu fizer um resumo, Ah, né, eu acredito que o setor não foi prejudicado. perfeito. Mas Ele ficou... o caminho, nós estamos só no meio do caminho, né? Da Não, sim, sim, reforma, né? sim. Veja, nós estamos aí numa época, tá? Que não se pode simplesmente cruzar os braços Tem que ficar de e olho, né? ficar vendo assim, agora está na mão do Senado, o que eles decidirem para nós está bom. Não é bem assim, Perfeito. tá? E eu acho, entende, que o senhor Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele fez um desserviço para a nação. Depois de ter criado um imposto no início do segundo Perfeito. mandato, né? Tentado criar, porque ainda não foi criado, porque tem o Senado ainda, né? Mas só esse ato, Não, tá? não. Em Ele sendo Goiás, um imposto estadual ele criou. Só que uma coisa que é controversa, entende, é que nós sabemos, somos sabedores que esse senhor, né, governador de Goiás, ele é do setor Sim. ruralista. Ele é um dos Tá? fundadores Então, da UDR. como que ele vai criar um tributo que vai onerar justamente o setor a qual ele defende? Sim. É uma coisa paradoxal, não é? É, foi bastante criticada. Pois é, Uhum. tá? Então, as novidades que nós temos aí para o setor, o nosso setor aí agro, né, Riba? É em torno disso daqui, tá? Cuida com o artigo 20, pelo amor de Deus, tenta de qualquer forma extirpar esse A artigo aí questão da que criação de possa tributos aprovar. no agro, né? Exatamente, tá? Tá? E nós temos que entender, tá, que o agro ele é essencial para o Brasil, além de ser uma locomotiva É. da Da entrada de economia. recursos para o crescimento do PIB. Cara, todo mundo precisa comer, cara. E se você começar a tributar muito esse setor, acaba, vamos dizer assim, matando a galinha dos ovos de ouro. Não, até outros países dizem da importância e da responsabilidade que o Lógico, é, Brasil é tem assim que nessa nós questão, né? entendemos, né? Outro item que nós criticamos, se você me permite, é a alta tributação do óleo diesel. Você veja, um país continental que nem o nosso, em que 90% do transporte é feito de forma de transporte rodoviário, Tem com e o caminhões, né? principal item é o diesel, é um absurdo o governo tributar tanto assim uma matéria-prima essencial para o setor de transporte, que obviamente afeta o setor agropecuário, o setor Também, do né? negócios, né? Porque eles Perfeito. dependem quase que, vamos dizer assim, tem muita coisa que escoa por trem, mas não é assim uma Não, o grande. transporte rodoviário ainda é o forte. Então, e por que tributar tanto o diesel? Uhum. Né? Perfeito. Então, nós Não, não, deveríamos João, ter deixa eu te aí falar que eu já tô com o tempo aqui estourando aqui do Zoom. Então, só para confirmar, Mas tá? assim, Nós outra coisa, fechamos. gente, a gente está. Aliás, o presidente do Senado, para quem acompanha todo dia, o presidente do Senado, quando falou a respeito da tramitação do projeto agora no Senado, né, com o texto que foi da Câmara para o Senado, ele, com aquele jeito mineiro calmo dele de falar, vai demorar, viu, gente, para o Senado avaliar isso. Então, assim, o João vai voltar mais aqui para falar a respeito na andança da discussão, do debate, da aprovação no Senado, porque se eles alteram, volta para a Câmara de novo, que de novo tem que discutir e votar. Então, o João vai voltar mais vezes para estar mantendo a gente up to date aí com o agro em relação à reforma tributária. Eu queria terminar, João, perguntando para você como é que está o trabalho aí. Você preside o instituto que Sim, trabalha aí desde 1992, quando a gente perfeito. ainda nem tinha estabilizado direito a inflação, a moeda brasileira, né? É verdade. E reúne especialistas de diversas áreas, ciências jurídicas, contábeis, social, econômica. O João é um contador formado na FAI, na faculdade, né? E como é que está o trabalho do Instituto? Está bacana? Está atuante? Ok. Se você me permite, só para finalizar essa questão aí, para contextualizar tudo aquilo que a gente falou, tá? Nós só queremos deixar, entende, vamos dizer assim, uma indignação nossa,
com relação ao governo ter uma Constituição Federal belíssima, cheia de direitos para todos os cidadãos, mas na hora da consecução disso, o cidadão não consegue ter esses direitos à mão. Um deles é o direito à alimentação. Perfeito. Tá? Agora, se você tem direito de alimentação lá na Constituição Federal, o governo não vai conseguir dar se ele próprio tributar tanto esse setor assim. Perfeito. Né? Então, e assim, nós temos a educação, nós temos a Ok. saúde. Tá? Esses, nós entendemos que esses setores aí que são direitos fundamentais da Constituição Federal não deveriam ter nenhum tipo de tributação, deveriam ter imunidade constitucional. Perfeito. Tá? A respeito do IBPT, nós estamos aí na estrada desde 1992, né? Sempre tentando conscientizar a população brasileira, e graças a Deus com muito sucesso até hoje, da alta carga tributária que nós temos e do péssimo retorno, né, em termos de serviço de qualidade para melhorar justamente as condições de vida da população. Perfeito. Tá? Então, esse é o objetivo principal do IBPT, mas nós atuamos aí em diversas esferas, né? Nós temos aí o nosso impostômetro lá no centro de São Paulo, né? Que mostra a arrecadação real. Nós temos estudos, por exemplo, dizendo quantos dias do ano o brasileiro vai trabalhar só para pagar tributos. Exatamente, né? É super interessante. Isso. Nós temos agora o IRBS, que mede o retorno que cada país dá, os países de maior carga tributária dão para a sua população em relação àquilo que é arrecadado com os tributos. Tá? Nós estamos na 12ª edição e posso dizer que em todas as edições entre os 30 países de maior carga tributária do mundo, o Brasil é o último colocado. Né? Ele não estaria disputando vamos dizer assim, a elite do futebol se ele fosse um time de futebol por todos esse péssimo desempenho que tem. Né? Imagina, 12 estudos e ele é o 30º colocado, o pior de todos, em todos os estudos até hoje. Perfeito. Então, se arrecada muito e se retorna, infelizmente, muito pouco e com pouca qualidade. Tá? Perfeito. E enquanto nós tivermos vida aqui, o IBPT, nós vamos estar justamente trazendo tudo isso aqui, porque o brasileiro tem que tomar consciência de tudo isso para ele poder cobrar um melhor retorno dos recursos arrecadados, né? Até porque, como diria, na minha opinião, a grande Margaret Thatcher, que foi líder, foi primeira-ministra da Inglaterra, Dama de ferro. Não existe dinheiro público, o dinheiro é do cidadão, o dinheiro é do habitante do país, e ele precisa ser recolhido e ser investido em coisas que realmente façam sentido para a população. Pois é, mas nós temos lá desse mesmo país, na Segunda Guerra Mundial, um cara que falou lá que definitivamente o Brasil não é um país sério, né? Lembra o Winston Churchill? Não só lá, aqui também, viu, que outro grande cara também, tem gente que odeia, mas eu acho uma mente brilhante, Roberto Campos, que dizia assim, calma, gente, fiquem tranquilos que não existe a menor chance do Brasil dar certo. Mas ele era, como um sujeito combativo, um filósofo, ele era uma pessoa também muito, até por isso até eu acho que entrou na política, que era um homem da iniciativa privada vencedor, e ele mesmo disse depois que assim, eu entrei na política para fazer o bem, e saio da política contente por ter evitado um pouco do mal que é feito, né? Então, é uma pessoa que tem uma visão, assim, de ajudar o estado onde ele vive, que ele sempre viveu no Brasil, foi aqui que ele ganhou dinheiro. Mas eu posso dizer uma coisa para você com sinceridade, Riba, tá? Até parece uma piada, mas o que o brasileiro gostaria de escutar é que, calma, né? Esse ano e nos próximos anos nós teremos carnaval e futebol. Tá certo. Ô, gente, vocês já perceberam, eu tenho 1 minuto aqui com o João, gente. Aí eu quero voltar a falar com o João, que ele citou vários itens que eu tinha anotado aqui na minha colinha, e que eu quero que ele dê mais detalhes sobre, por exemplo, a questão do impostômetro, sobre a questão dos estudos que são feitos falando a respeito de impostos no Brasil, sobre a tarefa do contador, também a importância de quem tem uma empresa ficar atento a todas as contas, a estar em dia com tudo, para não ter nenhum problema, para não ser pego de surpresa, e também relação à reforma tributária ainda nem se fala, e também sobre a importância da nota fiscal, que é um outro instrumento que o cidadão brasileiro olha com um desleixo que não devia. João, eu vou te chamar mais vezes para a gente conversar, queria te agradecer a presença aqui no Papo Prateleira. Estamos à sua disposição, à disposição de todos os telespectadores, e se me permite, nós temos um site onde tem muitos assuntos lá na área, pode falar, tributária, tá? Vamos lá, é o ibpt.com.br, né? Perfeito, pode deixar aqui.
Fica tranquilo que eu vou colocar embaixo da descrição da Isso, nossa coloca entrevista. que esse pessoal aí que está nos ouvindo, Ok. eles podem ir lá, que eles vão ter muitos estudos. Ok, Nós ok, temos, João. por exemplo, lá um Não, ok, estudo João, eu nosso. preciso cortar, João. Esse é o João Tá Eloy, bom, um grande é o abraço, então. presidente do IBPT, o Instituto Brasileiro de Isso. Planejamento e Tributação. Conversou com vocês no Papo Prateleira, a gente volta com mais conversa. Obrigado, João, grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.